Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo aí para vocês, para contar a história da minha vida, como eu comecei na dependência química. A maioria do dependente, ele não começa na maconha, ele não começa no cigarro, ele não começa na cocaína, ele não começa no crack. Ele começa no álcool e geralmente é sempre dentro de casa. Ele tem o exemplo geralmente do pai, da mãe, do tio, da tia, do primo, enfim, é a mãe que leva para um bar e ele tá ali bebendo, a mãe tá bebendo ali e ele com a criança no colo, então a criança vai aprendendo. E nesse momento, eu vou revelar para vocês, geralmente quando eu comecei mesmo a fazer o consumo do álcool, basicamente mesmo com 9 anos. Apesar que eu disse para vocês que o meu primeiro consumo foi com 7, exatamente. Mas realmente com 9 anos eu comecei mais a fazer o consumo. E vou explicar para vocês detalhes como começou esse consumo. Como eu disse para vocês, meu pai era uma excelente pessoa, mas no decorrer do tempo, o que aconteceu? Ele foi perdendo a autonomia da sua vida, e o controle devido ao álcool. Exemplo, ele saía com determinada quantia de casa, numa sexta-feira, ele bebia a noite inteira. Quando ele chegava, de repente ele não sabia nem como ele chegou, quanto que ele tinha de dinheiro, de repente nem dinheiro mais ele tinha, ele chegava carregado. Enfim, com 9 anos eu já comecei a ver essa situação com meu pai. E, infelizmente, é um trauma muito grande para uma criança que tem ali o seu pai como herói. Porque o meu pai, eu repito para vocês, excelente pessoa, ele foi e é ainda o meu herói aqui na Terra. Mas, eu comecei a ser curioso, entender por que ele estava naquela situação. E meu pai dizia para mim: não filho, você é pequeno, você ainda não consegue entender, quando você tiver maior eu vou começar a te explicar. E na verdade ele me explicou sim, e com o tempo vocês vão saber, eu vou contar os detalhes para vocês. Então com 9 anos eu já estudava de manhã e trabalhava com ele a parte da tarde. Isso era mais que obrigação, meu pai exigia isso de nós. Por quê? Porque ele queria dar um exemplo. Porque você tem que trabalhar e estudar. Ou vou dizer ao contrário, estudar, trabalhar e chegar em casa a fazer os deveres de casa. Era assim que meu pai explicou para nós, porque ele não teve condições de estudar. Ele foi criado na roça, sem condições, chegou em Uberlândia aí em 74, a cidade estava em pleno crescimento, em expansão. Então ele disse para mim que o primeiro trabalho dele aqui foi como auxiliar de pedreiro. E do auxiliar de pedreiro ele conseguiu se tornar um excelente eletricista, um excelente encanador. Eu tenho muito orgulho de falar isso, porque todo mundo que conhece o meu pai ou que conheceu o meu pai, eles sabem o tão grande o meu pai foi como ser humano aqui na Terra. Então, como eu disse para vocês, com 9 anos eu já era muito curioso, a mais que com 7. Eu queria entender por que meu pai chegava bêbado, o que acontecia que meu pai perdia aquele dinheiro, não sabia, não lembrava, falava que bebia e não lembrava, tinha conflitos em casa, vários conflitos quando ele bebia. Então eu ficava confuso com tudo aquilo, porque meu pai era meu herói e na mesma hora ele fazia alguma coisa que desagradava toda a nossa família. E como eu disse para vocês, nós somos 6 irmãos, fora eu. Então eu tenho irmãos mais velhos, né? Eu sou o penúltimo e tenho meu irmão caçula. Então eu e meu irmão caçula é a diferença de 1 ano e pouco. Então quando a gente tava mais para brincar de bola, biloca, ou bola de gude, soltar pipa, videogame, essas coisas, eu procurava estar mais com meu pai para entender aquilo. Porque eu sempre tive um carinho muito grande por toda a minha família, mas eu sempre procurei andar muito com meu pai, porque eu digo para vocês, meu pai, eu tinha ele como uma referência e ainda tenho como uma referência. Ele tinha seus defeitos igual todo mundo tem, mas então eu comecei a andar mais com ele. E como eu comecei a beber? Para evitar os conflitos familiares, até sem ele saber, o que eu fazia?
quando ele ia no banheiro, ou quando ele ia tomar uma dose de pinga, eu pegava, o que eu fazia? Eu virava o copo dele sem ele ver e já enchia a garrafa de novo. Então isso é um detalhe que eu estou contando aqui para vocês, que nem a minha família sabe. Então eu comecei assim, então eu procurava fazer o quê? Beber ao máximo possível, junto com meu pai. Para quê? Para que quando ele chegasse em casa, ele tivesse menos bêbado, para ter menos conflitos familiares em casa, para ver se a gente conseguia ter um dia mais saudável. E como eu tentava disfarçar, firmava ali o passo, enfim, eu já chegava mais tarde com ele e ia deitar. Como eu disse para vocês, eu sempre costumei trabalhar com meu pai, eu e meu irmão, todos os nossos irmãos que são homens. Meu pai punha a gente para trabalhar, para demonstrar o valor, da onde que ele tirava o suor, o sustento de casa. Então eu aprendi isso desde cedo. Eu nunca tive tempo assim só para ficar brincando, igual as crianças de hoje têm. Enfim, era mais isso. Então com 9 anos eu já tinha essa responsabilidade de tentar, eu trouxe essa responsabilidade de tentar fazer o meu pai ficar menos bêbado, para ter menos conflitos familiares. Com isso, o que foi acontecendo? Eu fui viciando, sem perceber. Por quê? Porque a bebida, ela dá uma sensação de euforia, de bem-estar. Só que naquela época eu não entendia isso. Só que ela me dava uns prazeres que naquela época eu não conseguia entender. Hoje eu consigo entender. Por que eu consigo entender? Porque eu estudei sobre isso, eu vivi isso. Eu repito para vocês, tem 9 anos, 8 anos que eu não consumo bebidas alcoólicas. Tentei voltar, mas não dei conta, graças a Deus. Então, basicamente isso. Então eu deixava de brincar com os meus colegas na rua para acompanhar meu pai, para dar um suporte para ele. Então eu criei uma certa responsabilidade para mim que eu não deveria ter, mas eu tive que ter essa responsabilidade naquele momento. Não sabia se era certo, se era errado, se eu ia me prejudicar, se eu não ia. Eu não estava pensando no futuro, eu estava pensando naquele momento de trazer um conforto melhor para todos nós dentro de casa, para aliviar os conflitos familiares que a bebida trazia para a nossa família. Então é isso. E eu vejo hoje muitas pessoas bebendo com seus filhos. Então eu vejo isso como fosse o meu exemplo naquela época. Por quê? Porque a criança de hoje é o futuro daquela pessoa que vai beber. Só que o pai hoje não reconhece isso. Então ele acha que não dá nada beber perto do filho, mas é pelo contrário. Como eu tinha a predisposição para ter um ciclo de dependência, então eu comecei minha dependência aos 9 anos. Geralmente eu bebia todo final de semana com meu pai sem ele saber. E as coisas foram acontecendo assim, gradativamente, aos anos, aos meses que foram se passando, foram acontecendo, né? Então, quando ele falava, toma um golinho aí, eu falava, não, pai, já não quero mais. Por quê? Porque sem ele ver, eu já tinha bebido. Então aí, o que eu falo para vocês? É o alerta. Você que consome o álcool só no final de semana, dentro da tua casa, ou num bar, que você leva teu filho, seu filho está ali perto, você está dando um exemplo para o seu filho de uma coisa negativa para ele no futuro. E aí meu pai falava para mim assim, ó filho, você não pode beber, porque beber faz mal. E aí o que acontecia? Eu não entendia por que ele falava que não posso beber, mas ele bebia. Então o que acontecia? A minha cabeça ficava cheio de pensamentos confusos. Mas ele fala para mim que eu não posso beber quando eu tiver grande, mas ele bebe? Então por que ele bebe? Qual que é a sensação que ele tem? Por que ele pode beber, por que eu não posso quando eu crescer? Qual que é essa diferença? Eu não sabia entender isso, porque meu pai também não sabia explicar isso. Porque ele, em Deus de criança, também bebia. Em Deus dos 8 anos bebia. Então é isso aí, pessoal. O que eu peço para vocês? Nesse momento eu vou ficar por aqui. Vou agradecer a vocês. Muito obrigado para quem está se inscrevendo, para quem está me apoiando. Digo para vocês, esse canal vai continuar fazendo um trabalho social de alerta à população, à família, ao dependente que quer parar. Nós estamos aqui para ajudar.
Você que não visualizou, visualize e dê o link aí. Quando aparecer a mãozinha, você dê o link aí, ok, pessoal? Fica com Deus, obrigado, até o próximo vídeo, ok? Um abraço.